todo mundo hoje em dia sabe o que é um meme. Desde aquela criança mais novinha, que às vezes nem entrou na escola, até o seu avô, o seu bisavô, ou seja, todas essas pessoas que circundam, que utilizam da internet hoje em dia, sabem o que é um meme moderno. Mas o que pouca gente sabe é que esse termo, o meme moderno, ele tem a ver com a área da filosofia, biologia e a psicologia. Na área da filosofia, ele surgiu do termo mimesis filosófica. Na área da biologia, ele tem a ver com a memética dos genes. E na área da psicologia, ele tem algo a ver, um pouco a ver com o arquétipo psicológico, os arquétipos segundo as teorias de Jung. Então, o que nós vamos tentar falar agora é de maneira bem simples, o mais simples possível, como que o meme moderno se tornou o meme moderno com base nesses três campos das ciências, né? Primeiro a gente tem que falar do início do termo meme. A palavra meme vem de mêmesis, que é a mêmesis utilizada, estudada na filosofia. E o que é mêmesis? Mêmesis tem a ver com cópia, com reprodução ou principalmente, e segundo Aristóteles, uma representação da natureza. Ou seja, é através dessa representação da natureza que nós fazemos e imitamos a natureza, através da arte principalmente, isso acaba nos diferenciando dos animais. A estética é que vai estudar o processo da mêmesis lá atrás na filosofia, e ela vai dizer, inclusive, que esse processo de imitação se dá por inspiração e pelo entusiasmo do artista, né? Então, dessa forma, através dessa imitação, dessa ação, o artista ele cria algo de significado, usando da sua inspiração e do seu entusiasmo, né? E isso é expresso para nós através do uso da linguagem. Mais modernamente, a gente pode dizer que quem vai estudar esse processo de mimesis filosófica na filosofia é a semiótica, que vai estudar os processos de entendimento da linguagem. Mas isso não é o que a gente quer dizer, a gente quer apenas mostrar que no campo da filosofia, a mimesis, o meme, está ligado com esse processo mimético de imitação e representação da natureza humana. Então, Platão vai dizer algo sobre isso, Aristóteles, e os outros depois vão seguir mais ou menos esses dois campos, esses dois padrões aí sobre o que seria o processo mimético ou a mimesis. Já na área da psicologia, o Jung vai criar nos seus estudos, ele vai dizer que dentro de nós trazemos arquétipos. O que seriam arquétipos? Arquétipos é uma espécie, são modos universais e hereditários que nós usamos para organizar, talvez, aquela bagunça que é o nosso inconsciente. Ou seja, nós criamos modelos de personalidade para tentar mediar o nosso inconsciente com o mundo externo ao nosso inconsciente. Ou seja, nós tentamos fazer uma relação para que o nosso consciente entenda o que nós vemos através dos sentidos. Nós criamos arquétipos para fazer essa mediação da relação interior do nosso inconsciente para com os objetos externos. E dessa fonte, talvez um dos motivos que o Jung vai chegar a isso foi de ter estudado Kant, porque o Kant vai tentar fazer uma explicação entre o mundo da razão e o mundo das experiências, né? E então o Jung talvez tentando, da mesma forma, só que tendo uma visão mais psicológica desse processo dessa mediação, relação entre experiência e razão, o Jung acaba chegando na criação da teoria dos arquétipos. Ele vai criar vários arquétipos para tentar explicar como é o ser humano. Mas a gente vai falar rapidinho só sobre 4 grandes arquétipos que são os principais. O Jung vai falar sobre o arquétipo do self, que é a forma que talvez como eu me enxergue, né? Aí lembra muito os selfies da internet, que a gente tira foto olhando, seria a forma com que nós nos enxergamos. O segundo arquétipo seria o arquétipo da sombra, que é através nesse arquétipo da sombra que ficam reprimidos ou escondidos os nossos desejos, as nossas vontades, e tudo isso acaba negligenciando a nossa personalidade. Um outro arquétipo que a gente poderia falar seria o do ânima ou do ânimos. Nesse arquétipo, a gente vai nos enxergar enquanto
personalidade sexual, ou seja, a gente tem aquele primeiro arquétipo do self, como que a gente acaba se enxergando, mas quando a gente consegue, mesmo sendo, no meu caso, homem, quando eu cresci e adquiri as outras características que me fazem do gênero masculino, seria uma espécie de um self verdadeiro. O ânima se mostra aquilo que biologicamente eu já era, no self, no arquétipo do self. Então o ânima é o que vai, vamos dizer assim, marcar talvez uma sexualidade do indivíduo. E o último arquétipo dentre esses 4 principais seria o arquétipo da persona, que é como eu me exponho para as pessoas, para o mundo em geral. Então, a gente falou sobre a mimesis filosófica, o arquétipo psicológico de maneira bem simples e nada técnica, pelo amor de Deus. Eu não quero que os psicólogos falem que eu dei uma aula sobre persona, até porque eu não tenho capacidade para isso, sobre os arquétipos. Foi uma tentativa de mostrar alguma relação. E agora, para finalizar, eu falei também que os memes têm relação com a área da biologia. Por quê? Porque em 1976, um biólogo escreveu um best-seller que chama O Gene Egoísta. E ele vai dizer que o meme vai ser uma espécie de memória que nós criamos, tal como memória de algo que nós criamos, tal qual é o gene para a genética. Ou seja, o gene é a unidade primordial da genética. Então ele vai dizer que o meme é a unidade primordial da memória. Ou seja, nós enxergamos aquilo e com base no conhecimento que temos daquela imagem, a gente tem todas as teorias ou todas as coisas em volta daquele gene, daquele meme, e tudo aquilo vai construir a nossa capacidade de entendimento sobre aquela coisa. O legal de falar disso daí, nessa área da biologia, é que esse escritor aí, o biólogo Richard Dawkins, ele vai dizer que dessa forma, então, o meme deve ser considerado como uma espécie de unidade de evolução cultural, porque de alguma forma ele acaba se propagando. Então, se ele é uma unidade, ele vai se duplicando através da transmissão da informação, cada vez que você coloca no seu Facebook ou no seu WhatsApp um meme, e todo mundo entende a ideia daquilo, vai propagando, passando para outro. Então, seria uma forma de transmissão também de algum conhecimento. O meme ele é uma unidade autônoma, se a gente for analisar, de transmissão de informação e de evolução cultural, pode-se dizer assim também. Porque através de uma coisa pequena, nós conseguimos transmitir alguma ideia. E isso é o que ele vai dizer, por isso que na biologia ele vai usar esse termo, esse estudo, esse início dessa transformação que o gene vai fazendo, vai ser chamado, não sei se por esse estudioso, por esse biólogo ou por outros, vão se fazer um estudo da memética, ou seja, o estudo da forma pela qual os genes transmitem, a partir de um único elemento biológico, transmite a informação para todos os descendentes. Seria mais ou menos isso, então. Para a gente tentar fechar esse caldeirão e essa relação que existe, a gente pode dizer que o meme moderno, que talvez for originado da mimesis filosófica, ou seja, da imitação, da cópia, da representação humana da natureza, através do artista, a gente passando pelo campo da psicologia, enxergando claramente que o meme ele vai se valer talvez de uma dessas divisões, não queria usar a palavra divisões, mas através desse processo de transmissão de informação que a gente pode perceber no estudo dos arquétipos, porque uma coisa que eu esqueci de falar sobre o arquétipo é que o Jung vai tentar justificar essa existência dos arquétipos pela ocorrência do inconsciente coletivo. Isso é importante falar. O inconsciente coletivo seria uma forma, tal qual o gene, que nós vamos recebendo algumas informações de maneira universal e transmitida também pela genética através das nossas gerações, do conhecimento ancestral. Ou seja, é como se quando a gente nascesse, eu vou falar Deus porque a grande maioria aqui é cristão, é como se quando a gente nascesse, Deus fosse lá e fizesse um uploading de todo o conhecimento humano, ou pelo menos de um inconsciente coletivo dentro de nós. E é por isso talvez que nós
cultuamos deuses, é talvez por isso que nós temos várias normas e um padronizamento da cultura em geral, por conta de um inconsciente coletivo. Então, iniciou-se por uma cópia, uma imitação, de uma representação da natureza, e a gente faz isso de maneira geral, universal, talvez até biológica, porque está no nosso inconsciente, é o lado psicológico, e a biologia também ajuda a explicar isso, porque no próprio psicológico já está dizendo que isso é algo transferido talvez biologicamente também para nós. Então o meme, que a gente vive dando risada, que posta na internet, todo mundo já sabe o significado daquilo, para chegar nesse meme moderno que todos nós conhecemos e não temos dúvidas nenhuma de como interpretá-lo, é um fenômeno, para mim, que tem uma origem filosófica, passando por áreas da psicologia, da biologia, para chegar atualmente numa área de um conhecimento geral, nada técnico tem nisso, talvez seja até algo mais ligado ao senso comum do que o lado científico, mas para que a gente tivesse esse fenômeno do meme moderno, não tem como a gente não enxergar que ele já foi ele tem um embrião filosófico e talvez um crescimento, um amadurecimento nas áreas da psicologia e da biologia, ok? Espero que eu tenha mais ajudado do que confundido na cabeça de vocês. É isso aí.